Olá, meu nome é Rosângela, eu sou formada em História aqui pela uma faculdade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Hoje eu não dou mais aula de História, eu trabalhei por 5 anos, né? Mas eu gosto muito e continuo lendo, estudando e me interessando por diversos assuntos na história, né? Então o vídeo de hoje é sobre uma intervenção militar que aconteceu no Brasil, lá na década de 60, né? Quem é mais velho deve se lembrar. Em 1960 foi eleito o presidente Jânio Quadros, né, para o quadriênio ali 60 a 64, foi eleito presidente do Brasil. E o vice dele foi o Jango, João Goulart, que a gente conhece popularmente por Jango, né? Os mais velhos aí devem se lembrar. O João Goulart foi eleito vice e o Jânio Quadros foi eleito presidente. Naquela época não tinha junção, né, na chapa, né? A chapa era vice e era presidente, separado. Não era como hoje em dia, né, que hoje foi eleito o presidente e o vice-presidente na mesma chapa. Naquela época eram votações separadas, né? Então o vice-presidente que o Jânio Quadros apoiava não ganhou as eleições, e quem ganhou as eleições foi o João Goulart, um gaúcho de São Borja, nascido em 1919 e morto em 1976. E o Jânio Quadros foi eleito com ampla maioria dos votos, né, com quase 6 milhões de votos. Para a época era muito, né, porque o Brasil tinha uma população bem menor do que tem hoje. Ele foi eleito com uma orientação política bem diferente do vice-presidente, né? O vice-presidente era o João Goulart, que era visto como um comunista pelos setores conservadores da época, visto que ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, né? E ele aumentou o salário mínimo em 100%. Imagina, hoje o salário mínimo é 1.212 e o ministro aumentou o salário para 2.224. Então, né, ele não era bem visto pelos setores conservadores, pelos empresários, mas mesmo assim ele foi eleito vice-presidente, né? E o Jânio Quadros, ele era uma figura bastante pitoresca, né, nos meios políticos. Ele governava através de memorandos, né, imitando lá um político dos Estados Unidos, mas a imprensa chamava aquilo ali de bilhetinho. Então o presidente, ele governa através de bilhetinhos. E todos os vídeos que vocês virem no YouTube ou que lerem no Google, né, vão ver que o Jânio Quadros, ele proibiu rinha de galo, né? É uma coisa que até hoje todo mundo fala, porque é uma coisa que, sei lá, não tem nada a ver, né, com atitudes de um presidente. Ele proibiu o desfile de maiô, né, nas missas, de maiô e biquíni, rinhas de galo, como eu já falei, e proibiu lança-perfume no carnaval, né? Então a imprensa debochava muito do Jânio Quadros por isso, né? Porque ele, né, tinha umas atitudes um pouco fora da questão presidencial, né? E fora também que a grande propaganda dele lá na eleição era a vassoura, né? Que ele prometia acabar com a corrupção no Brasil. Então ele era o vassourinha. Tinha até a musiquinha, que eu não lembro agora, mas tinha uma musiquinha que era o Varre Varre Vassourinha, que ele prometia acabar com a corrupção no Brasil, né? Então o Jânio Quadros sempre foi visto meio que um motivo de chacota, de riso pela imprensa e por, né, pessoal mais elitizado, mais estudado da população, né? E o governo do Jânio Quadros, ele só durou 7 meses, né? Ele durou de janeiro a agosto de 61. Ele não tinha muito apoio político, ele tinha umas... Ao mesmo tempo que ele era antidemocrático, ele condecorou Che Guevara, que é um argentino que apoiou a Revolução Cubana de 59, ele condecorou ele. Então não tinha muita coerência, né, nas ideias do Jânio Quadros. Então, como eles não sabiam que lado que ele estava, ele acabou sem apoio político, né? E ele acabou sem apoio político e resolveu renunciar em agosto de 61.
E dizem os historiadores que o que ele esperava com a renúncia era que o povo não aceitasse a renúncia dele, né? E que ele voltaria nos braços do povo, né? Entre aspas, ele voltaria a governar apoiado pelo povo. Só que isso não aconteceu, tá? Então quem é que ficou? Quem é que seria o presidente, né? Em função da renúncia do presidente da República, o João Goulart. E aí é que começa a história da intervenção militar no Brasil, que a gente vai ver em seguida. Esse barulho aí é do vento, tá? Fantasmagórico, um barulho, um assovio assim violento, mas tá uma ventania hoje em Porto Alegre e dá pra ouvir, né? Bem forte. Então, continuando ali, o Jânio Quadros, ele renunciou em 25 de agosto de 61 e o vice-presidente, que era o João Goulart, ele estava em visita à China, uma visita diplomática, enviado pelo presidente da República, ele estava em visita. Aí que começa a complicar, né, a história, né, aí que o bicho vem, porque quem assumiu a presidência da República interinamente foi o Ranieri Mazzilli, porque ele era presidente da Câmara dos Deputados. Mas o João Goulart ele nunca foi bem visto pelos setores mais conservadores da população, pelos empresários, porque ele tinha sido ministro, né, como eu já falei lá, do Getúlio Vargas, ele tinha aumentado o salário em 100%, então ele não era bem visto pelos setores mais conservadores da sociedade, né? Nem vou falar da população, da sociedade. E a intenção é que ele não assumisse como presidente da República, uma coisa que ele tinha direito. Ele foi eleito democraticamente pela população, ele teria direito a ser presidente da República, já que o Jânio Quadros havia renunciado, né? Mas a intenção era que ele fosse preso assim que pisasse em território nacional. E ele já sabendo, né, disso, que na década de 60 já tinha essa facilidade nas comunicações, não como hoje, claro, mas tinha. Ele já ficou sabendo que ele seria talvez preso quando pisasse em Brasília, né, pelos militares, porque eles não aceitavam, ele não era apoiado, né? E ele recebeu o apoio do Leonel Brizola. Leonel Brizola era, além de um político muito já atuante na época, ele era cunhado do João Goulart, ele era casado com a irmã dele, né? Então o Leonel Brizola é um político que foi morto lá em 2004, ele foi governador do Rio Grande do Sul, ele foi candidato a presidente, ele foi governador do Rio de Janeiro. Então ele, sabendo de toda a movimentação para não deixar o João Goulart tomar posse na presidência da República, ele já se articulou, né, com o movimento da legalidade que a gente conhece hoje por esse título. O movimento da legalidade foi um movimento capitaneado pelo Leonel Brizola, que apoiava a posse do João Goulart como presidente da República. Mas isso é uma outra história, né? Então hoje a gente vê que parece que nós estamos voltando a 1960, né? 1961, porque o resultado das urnas parece que não agradou, né, a totalidade da população. Então as pessoas estão contestando, né, o resultado das urnas. Naquela época não foi esse tipo de contestação, né, o resultado das urnas em si, mas foi não aceitar o vice-presidente como presidente da República, né, já que o presidente ele renunciou, né. Então hoje parece que a gente está voltando assim a 1960, 61 ali, né, porque tem setores da população que não estão aceitando o resultado das urnas, né, e já foi comprovado que o resultado ele é correto, né? Então fica como pensamento aí para as pessoas que estão assistindo, né? Eu sei que cada um tem direito à sua opinião, todo mundo tem o seu direito, eu também tenho o meu, respeito a opinião de cada um, mas parece assim que eu tô vendo
a época voltar de novo, né? E espero que vocês tenham gostado. Deixar um comentário aí, deixar uma curtida e até o próximo.